o último laço imperial. A prosperidade nacional, naufragada por ondas ambiciosas, as quais saquearam uma grande nação, impedindo um dos maiores progressos da história do Brasil. Conheçam o casal de heróis apagado de nossa história. Dona Isabel teria sido Dona Isabel I, imperatriz do Brasil, né? E o Dom Gastão seria o imperador consorte, conhecido bastante na história e na historiografia brasileira como Conde d'Eu. O Conde d'Eu, ele era o marido e querido, né? Eles se amavam muito, o casal, de Dona Isabel, que nasceu em 1846 no Brasil. Uma figura que sabia o que queria, até tinha um lado meio mandona. E isso se verificava, por exemplo, nas próprias reuniões do Conselho de Estado, do qual o Conde d'Eu participava. E nessas reuniões, por vezes, ela discordava do marido. Deu inúmeras demonstrações da luta que ela desenvolveu pela abolição da escravatura, recebendo escravos fugidos aqui em Petrópolis, na casa dela, e também no Rio. Era algo absolutamente legal, porque pelas leis do Império ela não poderia fazer isso. Ou seja, o comprometimento dela com a causa foi total. E é conhecida, né, a frase dela, que disse: 1000 tronos houveras, 1000 tronos eu perderia para realmente libertar uma raça. Esse é um lado interessante dela. O segundo ponto é o fato de que Dom Pedro II, nos conselhos da regente, a preparou minuciosamente para ocupar o cargo de imperatriz. Porque se você somar as 3 viagens de Dom Pedro II à Europa, em que ela assumiu como chefe de Estado, somando os 3 períodos, há praticamente 4 anos, ou seja, um período presidencial hoje. Já era uma pessoa que vinha sendo muito bem preparada. Infelizmente, a coisa com 15 de novembro, que aliás não é a data da proclamação da República, quem conhece bem a história do Brasil sabe que nessa data foi a data da desproclamação da República. Como disse, né, o presidente da Venezuela, e o do Equador disse algo muito semelhante. Pronto, lá se foi a única república de fato que existia na América Latina. República no sentido de res pública, de preservar o interesse público, não é? Mas eu queria também ainda lembrar um lado que eu gosto muito da Princesa Isabel, que é um lado, digamos assim, da capacidade dela rir a respeito dela mesma. Tanto ela quanto o pai, Dom Pedro II, sempre empurravam com a barriga a sanção imperial nos casos de pena de morte. Eles realmente não gostavam, né, de sancionar a execução de uma pena de morte. E houve um crime bárbaro, né, de um escravo, matou um fazendeiro, enfim, e o ministro querendo que ela sancionasse. Digamos, ele foi julgado e foi condenado à morte. Teve um momento que ela se esquivando, o ministro olha para ela e diz assim: Alteza, eu queria lembrar o caso, né, da sua avó, Dona Maria I, que ainda em Portugal, numa situação semelhante, recebeu a mãe de um condenado à morte, aos prantos, reclamando, pedindo que ela poupasse a vida do filho. E Dona Maria I, ainda lúcida naquela época, olhou para essa mãe e disse que, como mulher, né, e como mãe, eu entendo o seu drama pessoal, mas como chefe de Estado eu não tenho outra saída a não ser fazer cumprir a lei. E sancionou a pena de morte. Pois bem, a resposta da Princesa Isabel, né, para o ministro: mas ministro, minha avó era maluca, né? Ou seja, eu não sei se nessa época realmente ela já estava com problemas de faculdades mentais, mas eu acho interessante essa capacidade de rir até dos seus antepassados e ter esse senso de humor que me parece um atestado de saúde mental. A Princesa Isabel merece todo o nosso respeito, a nossa admiração pela grande figura humana que ela foi e que teria sido uma grande governante. É importante lembrar que um dos projetos do último primeiro-ministro do Império, né, teria sido o assentamento dos escravos libertos ao longo das vias férreas. O Brasil já tinha naquela época cerca de 10.000 quilômetros
de vias férreas, o que era uma coisa monumental na época. Era um dos países que tinha a maior rede ferroviária. Observem bem, certamente a população de origem africana no Brasil teria hoje um destino muito diferente do que tem. Então, por essas razões e mais alguma, a princesa Isabel merece realmente admiração e respeito. E eu estou certo de que essa revisão histórica que vem sendo feita vai cada vez mais ressaltar os aspectos positivos da vida da princesa Isabel, jogando na lata do lixo as mentiras, enfim, a distorção da sua imagem pública. O bom, para fechar aqui, é que uma pesquisa recente mostra que a princesa Isabel é a segunda figura mais querida na memória do povo brasileiro. E isso tem uma razão muito simples. Até hoje, a princesa Isabel mora no coração dos brasileiros, sejam eles brancos ou negros. Príncipe Gaston de Bourbon-Orleans, da